tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alden Brandão, sou psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da FRJ, no Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas em Saúde Mental, aqui na FRJ. Do meu lado está o Leandro. Olá. E hoje a gente vai iniciar a roda de conversa da Frente Tamira, de número 207. Então, a gente está há mais de 4 anos fazendo rodas de conversa semanais, né, desde o início da pandemia de 2020. E quem faz a coordenação da Frente Tamira é o professor Pedro Gabriel Delgado. Então, desde 2020, a gente vem nesse esforço de debater a saúde mental com temas variados, temas pertinentes. E hoje nós vamos debater um tema que assola o Brasil, né, já há alguns anos, mas a gente vê a cada ano isso ficar mais intenso, né? Então, a gente coloca o nome da roda de hoje de emergência climática e queimadas no Brasil. O que a atenção psicossocial tem a ver com isso? E para ajudar a gente a pensar sobre esse tema, a gente convidou 3 mulheres profissionais que, de alguma forma, trabalham, né, com essa questão. E aí, quem quer começar? Geisa, Litsa, Carla? Pode ser Geisa? Pode, eu acho que pode. Então vamos lá, Geisa. Obrigado. Eu me chamo Geisa, eu sou psicóloga, eu sou pesquisadora, eu também sou da UFRJ, eu estou em psicossociologia de comunidades e ecologia social. E aí, eu já me interesso pela área da emergência climática há um tempo assim. Eu sou uma das jovens embaixadoras pelo clima no Brasil, vou para a COP esse ano, e eu me interesso pela área de perdas e danos, assim. Então, quando a gente pensa no campo das perdas e danos, a gente esquece no debate que essas perdas e danos elas já existem principalmente no território brasileiro desde 1500, assim. Então, para a gente falar de emergência climática, para a gente falar de fim do mundo, né? Muito se dá esse lugar do fim do mundo. Para algumas populações nesse território, o fim do mundo começou há muito tempo. Começou há 500 anos. Então, tem algo que me incomoda e me afeta muito nesse campo, que é o lugar que o fim do mundo toma da dimensão disso tudo, assim. Quando a gente vê no jornal, no noticiário, as imagens catastróficas mesmo, que assustam mesmo, que devem existir também para informar e comunicar, elas acabam também paralisando a gente nesse processo, assim, trazendo mais angústia do que capacidade de ação nisso tudo, porque muitas vezes traz essa sensação, né, de que realmente é o fim do mundo, não tem mais nada para fazer, a sensação de impotência toma conta mesmo, e acaba que é um jogo feito para a gente se entregar nisso tudo, assim, para a gente ter essa relação de impotência de que nada mais pode ser feito, né, diante disso tudo, e acaba destruindo a possibilidade de sonhar com outras coisas, assim. E aí eu volto muito o pensamento para, enfim, para os povos que estão aqui há muito tempo e que já sobrevivem a esse fim de mundo há muito tempo, né? Acho que a Ailton Krenak traduz muito o pensamento do povo Krenak para isso, que é o lugar do sonho e do coletivo nisso tudo. E o lugar que a atenção psicossocial tem também nisso tudo, porque é um lugar de reorganizar também os laços comunitários, é um lugar de reorganizar também uma perspectiva de um outro mundo possível, assim. E aí eu sou da Bahia, eu estou na Bahia agora, né, no território da Chapada Diamantina, e é um território que anualmente a gente sofre com incêndios, com, enfim, a destruição da reserva florestal. E eu gosto de pensar que um dos lugares que começou um pacto voluntário de brigadistas foi aqui. A Chapada Diamantina é referência para pensar brigadas voluntárias e combate ao incêndio.
E pensar em brigadas voluntárias, em gente que enfrenta o fogo para proteger a floresta, para mim é pensar em tipo, poderes mágicos. Vou viajar um pouquinho agora, mas pensar também em poderes mágicos, em possibilidades de organização para além de algo individual. Uma preocupação com a terra, com o território, que faz com que a gente tenha vontade de proteger esse lugar. E não proteger de qualquer jeito, assim, não proteger tornando um intocável, assim, mas proteger como a gente deve proteger o nosso companheiro de dia a dia, como a gente deve proteger nossos colegas de trabalho, enfim, tudo que está à nossa volta. E é nisso que eu tenho pensado, assim, tanto no meu campo de pesquisa, que vai, né, nesse lugar de construir outras narrativas sobre os lugares, mas de também entender o enfrentamento diante disso tudo, né? O que a gente pode fazer diante de um lugar de um território, né, em que 60% está coberto por uma fumaça terrível. Eu acredito que nesse momento a gente precisa cobrar da construção de políticas públicas, assim, porque até agora, por exemplo, o Ministério da Saúde não é muito claro em como a gente se protege das fumaças, assim, principalmente quem está no Sudeste, assim, e na região Norte, se precisa usar máscara, se não precisa usar máscara, e nisso a gente vai criando caminhos também de proteger, né, todas as vidas, não só as vidas humanas nesse processo todo. Acho que é isso, gente. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Obrigado, Geisa. Eu acho que você pontua a questão da política pública e acho que é um caminho que a gente precisa estar mais atento, né? Ainda mais num cenário que se intensifica. O professor Pedro Gabriel entrou novamente. Professor Pedro, você quer falar algo rapidinho? Oi, obrigado, Alden. Boa tarde a todas as pessoas aí. Um tema super importante, estava ouvindo aqui o final da fala da Geisa, que está lá num lugar em contato com a natureza, né, Geisa? Eu confesso para vocês que eu tenho estado assim bastante assustado com a dimensão do problema das queimadas no Brasil agora e do impacto também da questão da estiagem, né? A gente tem todos os anos uma estiagem muito grande. Aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma umidade relativa do ar em que a gente não tem a experiência da secura que outros lugares têm. Mas eu já morei em Brasília durante 10 anos, e em Brasília, nos meses de agosto, setembro, quem não é de lá, porque quem é de lá vai desenvolvendo assim umas formas de adaptação, mas mesmo assim também sofre bastante. A gente tem respostas corporais muito desconfortáveis à secura, né? Por exemplo, as crianças têm muito maior frequência de quadros respiratórios, os adultos têm uma experiência de cansaço, de irritação também das vias aéreas superiores, é tudo muito desconfortável, é uma coisa muito desconfortável e aparentemente invisível, porque você não sabe por quê, não é? É muito, muito ruim isso. Nesse momento, eu estou achando que as coisas se agravaram de uma forma avassaladora. E acho que, de fato, eu vi o final da fala da Geisa, eu acho que a saúde pública tem que ter uma intervenção mais direta no sentido de como orientar sobre a proteção e, principalmente, o Estado brasileiro tem que desenvolver uma ação de intervenção nos fatores associados no longo prazo à mudança climática, que é planetária, e no curto prazo as queimadas criminosas que estão acontecendo em vários lugares do Brasil, né?
Então, eu tenho a impressão que esse ano é um ano que está sendo particularmente penoso. Eu vi umas imagens do Rio Madeira seco, eu vi umas imagens da Ponta dos Solimões, perto lá de Letícia e Tabatinga, um lugar que eu conheço, já fui lá, fiquei um tempo, não longo, mas fiquei um tempo lá, e são imagens assim inéditas, não é? Muito diferentes das crises climáticas sazonais, né? Está uma situação de muita gravidade. Eu não entendo do tema, mas me considero um militante do planeta, um militante ecológico. Eu acho que a gente tem que buscar, de fato, caminhos para impedir. Eu vi uma imagem de queima de plantações de cana-de-açúcar, a queima feita intencionalmente para poder acelerar a limpeza, né? A limpeza da plantação, que é uma coisa inacreditável. Fora que existe também, eu acredito, isso está sendo agora investigado, que existe um incêndio criminoso com razões políticas. Quais razões políticas? Razões de combater a sustentabilidade ambiental, de lutar pela destruição do planeta. Então, e o Brasil, como o Brasil é um país que é especialmente vulnerável a esses ataques, né, por causa de um país que tem uma proporção de água maior do que a maior parte dos países, é um país que ainda tem florestas, ainda tem um tapete florestal extraordinário, é o pulmão do mundo, mas já não é um pulmão assim também tão, né, tão oxigenado, né? Então, eu acho que é muito importante que a equipe aqui da Estamira tenha escolhido esse tema para chamar a atenção. Olha, pessoal, até aqui no Rio também, a umidade do ar está muito baixa, mas não se compara com, por exemplo, a região centro-oeste, com Minas Gerais, o norte de Minas Gerais também fica muito penoso, porque Brasília, muito frequentemente, as escolas são fechadas porque a umidade do ar chega abaixo de 18, de 17, 20, né? Mesmo e trazendo um risco muito grande para as crianças, né? Então é isso. O que eu queria comentar um pouco da importância desse debate e do trabalho aí que a Geisa estava relatando, que eu só vi parte, viu, Geisa? Eu não vi, mas depois a gente acompanha também pelo YouTube e pode ver todo o relato. É isso que eu queria falar. Vamos seguir a conversa. Um abraço para todos. Obrigado, professor Pedro. Agora eu vou passar a palavra para a Litsa. Pode ser, Litsa? Aí você se apresenta, 15 minutos. Não precisa falar rápido, não. Estava pensando aqui o que eu falava. Bom, eu sou arquiteta urbanista tem um mês, basicamente, me formei recentemente, mas estou há 7 anos, né, convivendo com essa formação que não tem tanta proximidade, não, pelo menos até então, com as questões estruturais acerca da mudança climática. São sempre questões levantadas sobre construções autossuficientes e tudo mais, tecnologias muito que necessitam muito de industrialização, né, de fato. Então, assim, eu acho que é uma discussão muito incipiente também nesse campo, então vou falar, assim, do que eu quis fazer pessoalmente, porque eu acho que está começando agora a galera se engajar, pelo menos na UFRJ, onde eu cursei, e, bom, enfim, eu achei que era prudente eu fazer meu TCC justamente em relação à questão da reforma agrária,
E em 2020, justamente, eu me envolvi no projeto de extensão da nutrição da UFRJ Macaé, porque eu não via por onde ser orientada para falar sobre o tema. E isso me levou a encontrar, né, esses movimentos sociais que estavam relacionados à extensão. Então, existem muitos grupos, né, de agricultoras familiares e tudo mais, que são relacionados a essa extensão, e daí eu fui amadurecendo o tema. E então eu conheci as agricultoras do GT Serra Mar, do Rio de Janeiro, né, no Norte Fluminense, que realizam uma feira agroecológica na cidade universitária de Macaé. E a partir disso eu encontrei um pouco do que a arquitetura e urbanismo, que é um campo muito material, né? Como fazer esse tema chegar também, pelo menos por uma via, a ser entendido como uma disputa de espaço, tanto na cidade quanto no campo, né? Então, o tema do meu trabalho foi Narrativa Espacial do Alimento, Ocupações por Soberania Alimentar no Norte Fluminense. E disso, eu mapeei também de onde vinham essas agricultoras, né? E como, porque elas sofreram muito durante a pandemia com saúde mental e tudo mais, que acho que tem tudo a ver, por conta de justamente não conseguirem vender suas produções, chegar até a cidade. Muita coisa aconteceu também em relação ao clima, então muitas ficaram prejudicadas de fato na própria produção, por menor que fosse ali, né? Mas isso já afetou. Então, como que a arquitetura e o urbanismo conseguia comunitariamente resolver alguma coisa, né? Que pelo menos pudesse ser replicada depois. Então, eu mapeei de onde vinham essas agricultoras, de onde elas viviam, onde elas produziam, e eu achei, né, encontrei alguns assentamentos onde elas vivem e produzem há bons anos, assim, e um deles é o Oswaldo de Oliveira, em Macaé, que sofreu agora ameaça de despejo, nessa semana passada. E enquanto justamente estão acontecendo as queimadas, né, por abrir pasto, abrir área de fazenda e tudo mais no Centro-Oeste, que afeta a gente aqui. Então, assim, são dois lados, assim, de complementares da catástrofe, né? Então, assim, acho que na minha formação eu encontrei muito uma solução, acho muito que a solução seja através da revolução na produção de alimentos, isso é fato, é bastante estrutural, mas também não penso que seja uma revolução única de cima para baixo, e sim ao contrário, né? Até porque os alimentos ensinam muito a gente. Aprendi isso na nutrição, da sazonalidade dos alimentos e tudo mais, e como eles é que inspiram o tratamento com a terra e tudo isso, esses detalhes são conhecimento da terra mesmo, do clima e da terra, e não ao contrário, né? Não determinar o que a terra vai produzir, isso causa todo esse desequilíbrio e toda essa interrupção nesse ciclo natural dos alimentos, da chuva, da água, dos ventos, de tudo. Então, como a produção de alimentos é central nessa transformação coletiva, estrutural mesmo, não só no nível Brasil, em todo o mundo, mas o Brasil como um planeta, como um país no planeta que exporta muito e não faz a própria desconstrução em relação a isso, não alimenta o próprio povo, mas foca em destruir massivamente para lucrar, é um dos países-chave para isso acontecer. Então, se isso acontece num país de dimensão continental, no sul global, acredito que pode servir de modelo para muitas outras nações, né? Então, por isso essa minha apresentação longa, porque acho que é isso, a minha conexão com a mudança climática, o tema da mudança climática é essa, né? Através da revisão da distribuição de terra, revisão da distribuição tanto no campo quanto a reforma urbana também, e é basicamente essa relação que tem que ser buscada nesse momento. E como eu sinto a questão da saúde mental, é exatamente isso, é a privação desse território material
que faz com que as pessoas adoeçam, né? Não só no meio urbano, como no meio rural. É exatamente pela privação de matéria, de substrato, de subsistência, que não se tem as outras condições, não se tem os outros acessos, né? A gente tem muito o discurso de habitação social e tudo mais, mas as pessoas... o que é habitação, né? Habitação não é só moradia, não é só... são vários serviços juntos para você sobreviver. Isso no campo, isso na cidade, isso em qualquer outro contexto. E concordo com a Geisa no sentido de justamente a gente observar as comunidades tradicionais, as periferias, que inclusive já vivem com essa questão da crise climática muito antes da classe média. Então, esse absurdo que a gente está sentindo hoje na classe média, não sei se as classes mais altas estão sentindo ainda, né? Mas a gente, aqui numa classe média, a gente começou a sentir mais forte agora, pós-pandemia e tudo mais, mas nas periferias, nas comunidades tradicionais, que já estão privadas de muitos direitos, isso já é sentido há muito tempo. Essa secura, essa aridez, essa falta de acesso a alimentos da época, alimentos in natura, muitas vezes. Então, assim, é basicamente uma privação de direitos. E por isso que eu vim falar, porque o Alden fez essa conexão muito bem, de justamente território e saúde mental ter tudo a ver. E a gente não pensa muito nisso, não tem o costume de pensar muito nisso, né? Parece que não se relaciona, mas o material e a saúde mental fazem todo sentido. E acho que é por aí que a gente começa a se relacionar, né? E é isso, por enquanto. Obrigado, Litz. Nossa, não tem nem comentar depois, assim, acho que você fez um desenho de conjuntura muito bom. E eu acho que tem muito a ver com acesso à alimentação, assim, acho que no fim, se eu pudesse dizer, o que eu ouvi foi isso, assim, o acesso à alimentação e acesso à habitação, né? Não só a moradia, mas a habitação, que né, é um lema da reforma psiquiátrica e da transição psicossocial, acesso ao território, né? Cuidado, liberdade e acesso ao território. Obrigado, assim, a palavra está aberta depois da Carla, né? Então vocês podem voltar a comentar alguma coisa, mas agora a gente vai ouvir a Carla. A palavra é sua, Carla. Oi, gente, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, ouvir as minhas companheiras Geisa, Litza, falaram muitas coisas incríveis, impactantes. Bom, me apresentando um pouquinho, eu sou a Carla do Banco, sou gestora ambiental de formação, venho pesquisando comunidades tradicionais de pesca, em justiça ambiental, também em justiça climática, já há alguns anos, e trazendo a contribuição a partir dessa pesquisa, durante o meu mestrado, eu estudei um rio que atravessa o bairro de Suruí, que é o bairro onde eu nasci, fui criada, né, cresci, que está no município de Magé, que está localizado ali no fundo da Baía de Guanabara. E Magé, como um todo, sempre foi um município muito pesqueiro, apesar de nem todas as pessoas que moram ali serem de comunidades tradicionais, o acesso aos rios que formam parte da formação fisiográfica, ou seja, a formação da paisagem desse território, marcavam muito o modo de vida, o modo de fazer das pessoas que ali habitavam. E aí, nessa pesquisa de mestrado, eu fui entender como que as transformações ambientais desse rio impactaram a paisagem e, consequentemente, impactaram também a comunidade pesqueira e, além disso, a comunidade como um todo, que não é de comunidade tradicional, mas que tinha esse acesso ao rio como uma forma de soberania de vida, para além de soberania alimentar, mas de soberania de lazer, de encontros, de articulação, e que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, esse rio, ele fica no fundo da Baía de Guanabara, né? Atualmente, parte dele pertence à APA Guapimirim e também à APA Suruí, e ele sofreu uma série de degradações ambientais ao longo do tempo, tanto relacionadas com a questão do derramamento de esgoto, a falta de saneamento básico e também de resíduos. Magé é um município que tem 0,0% de coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Então, a população não tem acesso a esse serviço que é dito básico pelo nosso governo.
Além disso, além dessa questão do saneamento básico, tem diversas outras questões que envolvem principalmente a indústria do petróleo. E aí que vem a correlação principal com a emergência climática, né? A indústria do petróleo, ela tem um impacto muito grande na Baía de Guanabara e ela já vem causando uma série de derramamentos desde a década de 70, impactando todos os ecossistemas do entorno da Baía de Guanabara, tanto a Baía em si, quanto os rios e manguezais desse entorno. E no ano de 2000, aconteceu o crime ambiental do vazamento de um oleoduto, e esse material veio chegar ao Rio Suruí, impactar todo o manguezal que envolve a foz desse rio e também parte desse rio. Então, todo o modo de vida que essa comunidade tinha foi sendo desarticulado ao longo do tempo. E eu, quando fui pesquisar sobre esse rio, partindo de uma perspectiva não neutra, afinal de contas, eu também morava nesse ambiente, eu tinha um pensamento de que o principal impacto desse rio na comunidade pesqueira seria em relação ao trabalho. Mas, para minha surpresa, o primeiro resultado em relação aos impactos que essa comunidade tinha vivido foi em relação ao sofrimento, o sofrimento como um sintoma psicossocial da injustiça ambiental. E aí, isso foi uma coisa bastante surpreendente, porque apesar de viver e ver e estudar o contexto ambiental e como que isso se articula com a nossa sociedade, meio que instalou para mim, caramba, como que tudo isso que a gente vive, o meio que nos cerca, todas essas transformações, elas vão impactando na nossa autoestima, elas vão impactando na formação de doenças, na formação de complexos, empurrando essas pessoas, inclusive, para doenças, para além de doenças psicológicas, como também o alcoolismo, né, que muitas dessas pessoas vieram a ter após todas essas transformações ambientais e também desterritorializações, porque algumas dessas pessoas foram retiradas de suas casas para passagem de dutos nesses territórios. E isso me chamou muita atenção e fez com que eu mudasse um pouco a minha prática de ação dentro da área ambiental. E quando a gente pensa em todas essas transformações, em todos esses impactos, só vou pedir para olhar o horário, eu não marquei a hora que eu comecei, então se alguém tiver visto, só para me ajudar com isso, só para não demorar além do colocado. Então, após entender todo esse impacto na comunidade pesqueira, eu e as pessoas que eu trabalhava em Magé, a partir do ativismo ambiental, começamos a entender um pouco mais como que, além de todas essas injustiças ambientais, ou seja, a falta de acesso ao saneamento básico, a todos os impactos da indústria do petróleo, todos os impactos relacionados à manutenção de um lixão ainda em 2024, lá no território de Magé, tudo isso impactava a nossa comunidade. Mas, para além disso, agora a gente tem os eventos climáticos extremos, que já vem acontecendo há um tempo, mas eles têm vindo de forma cada vez mais constante e cada vez mais intensa. E faz com que a ansiedade que essas pessoas vivam nesse território, ela aumente ainda mais. Então, para além de todas essas questões relacionadas a essa mágoa, esse sofrimento que fica enraizado no coração dessas pessoas, soma-se também toda essa ansiedade que as mudanças climáticas e estar no território e ser vítima todos os anos de problemas que são problemas previsíveis, mas que o governo não se prepara para enfrentar e oferecer o mínimo de dignidade para essas pessoas, faça com que esse contexto seja uma máquina de moer sonhos. E todos os anos essas pessoas têm que novamente se reconstruir e se reconstruir e se reconstruir. E aí que eu acho muito importante a fala que a Geisa trouxe no início, que a Lídia perpetuou também na colocação dela, que é a possibilidade e a visão, a cosmovisão que essas pessoas têm de não se render a tudo isso que causa essas pressões psicológicas devido a essas questões ambientais que são colocadas no contexto de vida delas. E observando esse contexto, uma das coisas que eu observo que mais faz com que elas se fortaleçam e continuem sendo e mantendo a sua resistência é a conexão delas com outras pessoas, ou seja, a formação de redes.
Então, eu vejo que a formação de redes nos territórios pesqueiros, nos territórios quilombolas, nos territórios agroecológicos, faz com que essas pessoas, apesar de todas essas desterritorializações, apesar de todos esses problemas, elas consigam manter a sua força e continuar atuando, e continuar resistindo, e continuar perpetuando os seus modos de vida. E perpetuar os seus modos de vida é extremamente fundamental, porque vai contra essa narrativa de que está tudo perdido. Então, a Baía de Guanabara, a gente vira e mexe e vê que a Baía de Guanabara está muito poluída, a Baía de Guanabara está morta. Esse é um discurso que o poluidor quer que a gente abrace, para que eles consigam tomar de vez a Baía de Guanabara. E é totalmente o contrário ao discurso das comunidades tradicionais. A Baía de Guanabara está poluída, mas ela está viva, ela está resistindo. E a mesma coisa em relação ao nosso planeta. A gente vive um contexto climático que afeta a nossa vida todos os dias, em camadas, né? Alguns muito mais e alguns muito menos, quase zero ali, né? Como se a gente estivesse no oceano, alguns estivessem no iate, outro lá na portinha do Titanic afundando. Mas, ainda assim, a gente tem possibilidade de ação. E, ao meu ver, a possibilidade de ação está na formação de redes, no fortalecimento do saber tradicional, no fortalecimento e no fomento das formas de resistência que essas comunidades tradicionais fazem no território e que mantêm elas vivas, apesar dos apesares, que são todas essas questões ambientais e climáticas que vêm afetando o cotidiano dela todos os dias. Então, só para deixar um exemplo em relação às queimadas, propriamente dito, já que o tema que a gente está tratando é emergência climática e queimadas no Brasil, em Nova Iguaçu a gente tem a Serra do Vulcão. Lá tem uma série de nascentes, né, que criam, né, rios que vão desaguar tanto na Baía de Guanabara quanto na Baía de Sepetiba. E todos os anos, de forma recorrente, lá ocorrem incêndios. E esse ano não foi diferente. E os brigadistas lá muitos deles são voluntários e combatem o fogo assim, na cara, na coragem, na força mesmo. Então, recentemente, no sábado passado, dia 14, o Instituto EAE, que é esse Instituto de Voluntários que faz essa movimentação, e também a Visão Coop, juntou uma série de organizações para ir para a Serra do Vulcão, conhecer aquele território e ajudar as pessoas que estão ali a combater os incêndios. Ou seja, não de forma física, porque a gente não tem essa expertise ainda, mas criar meios para que isso aconteça. Quais foram esses meios? Fortalecer e criar um meio que leve água lá para cima da serra de uma forma mais efetiva, como a criação de cisternas. Criar meios de conscientizar as pessoas que estão causando essas queimadas lá na serra. Criar políticas públicas através da conexão de pessoas que trabalham com isso. A fortalecer as atividades de replantio e restauração da serra. E tudo isso, novamente, criando redes, fortalecendo conexões, fortalecendo tecnologias sociais e inteligências comunitárias que já existem. Então, essa é a minha contribuição. Eu acredito que o que a gente vive é muito sério, é muito grave, é muito triste e faz com que a gente, de fato, venha a sofrer física, psicologicamente, até espiritualmente, com tudo isso que a gente está passando, que a gente está vivendo. Mas, de fato, a gente não pode se render a essa narrativa, porque se a gente se rende, se a gente sucumbe a isso, é muito mais difícil da gente conseguir encontrar saídas coletivas. Obrigada, pessoal. Obrigado, Carla. E é isso, a gente não pode se render a esse fatalismo do capital, né? E retornar ao saber ancestral é importante. Então, gente, a palavra está aberta, é só se inscrever, levantar a mãozinha aqui. Paulo, vai lá. Pode falar um pouco. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Então, né? Me apresentar, eu sou Paulo, sou assistente social, falo aqui do lugar de fala, o município da Baixada Fluminense, o município de Mesquita, e trabalho, né, no CAPS 3, aqui no município de Mesquita. Estou mestrando, né, de atenção psicossocial aí no IPUB, né, na UFRJ. Então, esse tema, lógico, né, que atravessa aí a saúde mental e me leva muito e me remete muito ao nosso geógrafo Milton Santos, né? Me remete muito ao Milton Santos,
quando ele traz também o conceito de gentrificação, né? O alijamento, né? Através do território. E quando a gente faz essa correlação de saúde mental e território, se a gente não entender essa correlação e não trazer para a nossa prática, nossas reflexões, nós não estamos falando de atenção psicossocial, porque o território ele urge, né, a necessidade em a gente seguir com a reforma psiquiátrica. E eu vou ser bem, né, foi falado aí, as falas foi totalmente... me contemplaram todas as falas, mas a gente está num momento político, né? A gente está num momento político e pensar nessas queimadas também de forma criminosa, colocando, culpabilizando, né? Certo governo, enfim, né? E é um momento para a gente pensar justamente qual é a saída, né? Se fala num coletivo e os nossos movimentos vêm sendo esvaziados, né? Os nossos movimentos sociais, aqueles movimentos aguerridos de luta, né? De reivindicação e com transformações visíveis. E até isso, a gente está sendo cooptado, para falar mais diretamente, a gente está sendo cooptado, a população está sendo cooptada. Eu, enquanto cidadão, eu vejo muito por essa lógica. Não tem como a gente fugir desse capitalismo voraz, criminoso, que ele vai se apropriando de várias situações e para o seu bel prazer. Tá? Não vou falar de utopia, enfim, mas essa lógica, enquanto ela não for ferrenhamente se a gente tornar assim, um embate mesmo, eu acho que a gente vai ficar no status quo aí de, olha, entendeu? De inércia. É pesado, né? Como diz aí a nossa cantora aí, eu esqueci o nome, é pesado numa paz, mas é pesado, a gente tem que procurar paz. E essa paz, né, esse desassossego, a gente tem que ter ferramentas para trabalhar. Então, eu creio que o homem ele está tendo o troco da natureza dos crimes ambientais que ele comete. É um troco. O homem, o culpado disso é a mão do homem. A natureza está lá de boa, no lugarzinho dela, enfim, o homem vai lá, né, com a sua ganância, e começa essa destruição. Então, voltando para a atenção psicossocial, a Carla falou, né, o adoecimento, né, das pessoas quando vem um êxodo rural, enfim, são tiradas dos seus lugares. Isso tudo perpassa a atenção psicossocial. A atenção psicossocial ela está em todos os atos, em todas as ações. Ela é necessária para que a gente possa ter força, né, para poder seguir nessa luta aí, né? Não sou pessimista, mas eu volto a reiterar desse momento, eu acordo esperançando, eu acordo verde, né? Eu acordo conjugando o verbo esperançar com todos os verdes que existam. Então, esse é um momento que a gente tem que pensar. A população está muito desinformada, entendeu? Do que vem acontecendo com a gente. Então, é isso, o homem. A culpa é do homem, então esse momento é um momento que a gente tem para ir repensando quem a gente coloca lá para nos representar, né? Sempre aquela história da carochinha, enfim, mas um dia vai dar certo, e a gente tem que continuar tentando
e ver lá na nossa bandeira, né, o verdinho que tem lá, né, nela. E é isso, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado. Agora a Karina. Deixa eu abrir o áudio. Pessoal, eu fui contemplada em todas as salas também. Agora, imagine você morar num lugar onde o tempo todo está com ferida na boca e ninguém faz ideia do que é. É a seca de Brasília. Quando eu morei lá em 2007, eu vivi assim, com a ferida na boca o tempo todo. Quando eu morei lá em 2005 também. É a seca, o clima seco de lá, fazia isso. E outros problemas mais, quer dizer, me causava transtorno social, me causava constrangimento, me causava transtorno. Quem imagina como saúde mental isso? Você viver com ferida na boca e alastrava tudo por causa da seca e não adiantava beber água e me diziam, não passa a língua que é pior. Então, ok. E nós vivemos, sim, nessa situação agora. Imagina que no Rio Grande do Sul tivemos a chuva preta. Imagina sair na rua com uma camiseta branca e voltar para casa todo, né, a camiseta coberta de preto. Pensa a situação. Aqui em Santa Catarina, o nascer do sol é nublado. O pôr do sol é nublado. Não existe mais nascer do sol, não existe mais pôr do sol. Eu olho para o horizonte procurando o sol, o nascer do sol e penso, cadê? Será que vai chover amanhã? Não tem sol. É só nublado. Eu procuro ver a previsão do tempo, não olho mais no celular, porque às vezes não funciona. Eu olho pelo céu. E cadê o sol? Acho que está nublado, vai chover amanhã. E não é chuva. O ar está irrespirável. Agora choveu bastante, durante os dias melhorou bastante. Mas foram 57 mortos, acho que São Paulo, esses dias, por causa da qualidade do ar. Crianças no hospital, quem tem asma, crianças com asma no hospital, lotando as emergências. E está irrespirável o ar. A São Paulo decretou o estado de emergência, né? As crianças foram proibidas de fazer exercício físico nas aulas de educação física. Imagine a saúde mental dessas crianças quando ficarem adultas. Imagine, os nossos CAPs no futuro precisam ser melhor equipados, né? As cidades precisam ser melhor equipadas com CAPs, porque vai aumentar muito o número de pessoas com transtorno. E nós hoje estamos vivendo essa situação, eu diria, que estamos provocando esse incêndio, o ser humano está provocando ainda. Eu diria que a natureza vai cobrar a conta, como esse enchente no Rio Grande do Sul. Eu percebo que o leito dos rios foram ocupados por moradias. Como lá na cidade onde eu nasci, Lauro Miller, também houve uma grande enchente, um ano antes de eu nascer, 1972, e um ano depois de eu nascer, eu tinha 7 meses de vida, 1974. 2 avalanches de água, e a cidade foi varrida 2 vezes. A cidade foi varrida 2 vezes pelas águas, porque o leito dos rios, o leito onde o rio tem a possibilidade de fugir das grandes enchentes, foi ocupado esse leito do rio pelas moradias. As pessoas perderam suas casas e a vida. Eu percebo que eu fui agora numa inauguração de um museu na minha cidade, onde mostrava as imagens da loja Losso, é o sobrenome descendente de italiano, né? Minha cidade, descendente de alemães e italianos. Essa loja era situada no leito de um rio, e ela foi devastada com a enchente de 1974. Contavam a minha avó, meus pais, que enquanto meu pai e minha mãe estavam no clube, numa danceteria, a minha avó, que ficava comigo, eu tinha 7 meses de vida, só deu tempo de me pegar, chamar o meu avô e fugir para cima do morro para salvar a minha vida. A natureza cobrou a conta do que já fazíamos naquela época, e agora? Estamos tocando fogo, né? Milhares de animais com as patas queimadas, milhares de animais queimados se arrastando, milhares de animais mortos, milhares de animais sofrendo ainda com as queimadas. E dezenas, centenas de pessoas perderam as vidas. Outras centenas de pessoas ficaram feridas e milhares de pessoas perderam seus lares por causa desse incêndio provocado. Quais são as razões? Não se sabe quais são as razões. Motivo político? Duvido. Um indivíduo afirmou ter recebido R$300 para tocar fogo, foi para a cadeia, que adiantou? Fez o quê com R$300? E os mandantes? Eu acho assim, eu estou vendo que esse governo já fez o que tinha que fazer, e essa queimada, se for por motivo político, vai só vitimar
esse político que está no poder. Então, quem está tocando fogo está sendo ingênuo de vitimar o político que está no poder. Porque o político não vai ganhar nem perder, esse que está tocando fogo vai para a cadeia ou vai perder de alguma forma. E nós estamos todos perdendo. Todos nós estamos perdendo. É o dinheiro público que vai ser usado para restituir, é o nosso dinheiro que vai ser usado para reconstruir parques nacionais e situações, sabe, locais e abrigos de animais, e animais sustentar esse tratamento e essa cura dos animais que foram machucados e feridos nesses incêndios. É o nosso dinheiro. O que adianta? Ganhou R$300 e vai pagar a conta, porque paga impostos. E quem está pagando para tocar fogo vai ter que pagar os impostos do mesmo jeito. Então, desculpa, aí eu fiquei meio nervosa quando eu fui falar, sabe? Porque eu fico muito revoltada quando eu vejo. Eu fico revoltada quando eu vejo, cara, eu fico revoltada. Centenas de pessoas aí perdendo tudo, perdendo as vidas por causa de besteira, de vacilo, sabe? Vacilo. Uma xepa de cigarro. Tô com fogo e ganho dinheiro, e, sabe? É um manejo errado, inadequado. Não vai dar nada, não pega nada. Pega, tá pegando, pegou fogo no Brasil inteiro. Era isso. Eu tinha mais para falar, mas não cabe, mais pessoas querem falar, né? Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Nada, a gente que agradece, Karina. Desculpa que eu fiquei nervosa, fico alterada. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Faz parte. Grande abraço, valeu. Abraço. Litsa? Oi, eu estava ouvindo as falas de vocês e fiquei pensando numa coisa que a gente comete mesmo, de culpabilizar esse homem e tal, de maneira geral. Acho que grande parte tem toda razão, mas acho que tem determinados humanos que eles não se encaixam nessa culpa. Na verdade, eles são geradores de terras férteis, de terras de biodiversidade, né? E aí eu vou botar um link aqui do jornal da USP, que fala justamente da criação da terra preta, né? Que os indígenas criaram na Amazônia há quase mais de 8.000 anos atrás, né? Então já habitavam a Amazônia antes dos colonizadores se invadirem, né? E, enfim, eles têm papel fundamental na criação, inclusive, da agrobiodiversidade que existe hoje no bioma, que é o pulmão do mundo, né? E, enfim, é tão vasto. Então, existe modos de vida humanos que eles, inclusive, conseguem gerar e criar biomas, né? Gerar essa biodiversidade, inclusive, incentivar outras vidas, né? É como uma espécie de, por exemplo, aquelas plantas que vêm antes de outras e propiciam para que aquela segunda camada de plantas exista. É como se fosse ali realmente uma vida harmônica com outras espécies. Então, assim, é legal ver isso, porque se a gente observar e tiver como objetivo esses modos de vida, diferentemente do modo que é imposto hoje, de globalização, que é colocado como referência, que é o sistema, né? É sobre isso, é colocar o humano também de forma ativa como transformador, assim, olhando para os exemplos certos de humanos, né? Para os exemplos certos do homem, das mulheres e das crianças e dos animais, enfim, vivendo em harmonia, a gente tem esse exemplo. E ele foi gerador de um bioma, então isso é muito forte e acho que é para isso que a gente tem que olhar, não numa ingenuidade de achar que a gente vai conseguir fazer uma Amazônia nova, porque é outra questão, mas isso é arqueologia, isso é ciência, isso é a comprovação de que pelas nossas mãos também pode vir solução, e vai ter que vir, porque é isso, ou a nossa própria saúde, a nossa própria vida aqui vai ficar difícil, realmente, porque a natureza ela vai se regenerar. Os animais, talvez, eles tenham a sua própria evolução para se adaptar. A gente é que não sabe. A gente, como vive hoje dentro do sistema capitalista, a gente é que não vai, e a gente que vai ter complicação. E, realmente, quem está mais à margem vai sofrer mais. Enfim, eu trouxe esse link só para entender que, tipo, acho que é olhar para outros exemplos de vida, como pode ser uma utopia hoje, mas já existiu como o único modo de vida em terras sul-americanas, né, digamos assim, terras de ADA, que chama. E, enfim,
sobre mudar a perspectiva, né? Esqueci a palavra quando a gente faz essa troca de perspectiva, mas enfim, é exatamente mudar a rota, assim, né? Em vez de ficar viciando o olhar um pouco nessas únicas opções que existem, de tecnologia, dessalinizar a água do mar, esse tipo de remediação, acho que a gente tem que voltar justamente a estudar como viveram os ancestrais, né, como diria o Ailton nos seus livros e tudo mais, de maneira mais tecnológica até do que a gente está propondo, porque é isso, a solução está mais eficaz justamente nesse modo de vida do que no nosso aqui. Então, acho que é mudar um pouco a perspectiva e enaltecer esses povos, né? Então, acho que é uma das atitudes que a gente pode tomar. E acho que, para além de ser militante, apoiar, votar alinhado às premissas de um país que se desenvolva de maneira sustentável, tudo mais, que é o limite que a gente tem visto hoje na política, acho que a gente tem que ser ativista também. Além de militante, ativista, como der. Seja o acesso que a gente tiver, como der, partir para ação mesmo. Então, é bom acompanhar os movimentos políticos, é bom ser fiel aos movimentos que já fazem isso há muito tempo. Então, já estão fazendo isso antes mesmo da gente perceber a crise. Então, eles já se organizam por esses motivos há muito tempo. Então, o meu respeito é muito grande em relação ao MST, em relação a todos esses movimentos que redistribuem isso, essas propriedades que não deveriam ser, que já falam isso há muito tempo. Então, a minha fidelidade, por exemplo, falando de mim, porque, enfim, é o que eu sei fazer agora, mas a minha fidelidade aos movimentos sociais que já se aliam a isso, né? Então, é sobre isso que eles falam, né? Sobre essa via que eles têm alertado. Então, politicamente também, aqui no Rio, pelo menos, sexta-feira, teve um ato justamente falando sobre, como se fosse uma marcha, né, em prol do clima. O Tarcísio comandou, o Tarcísio Mota, e falo dele porque foi ele que convocou, mas a galera mencionou justamente isso, tá? Todos os coletivos mencionando justamente isso. Não dá para encarar isso com fatalismo, não dá para encarar sem estar com o pé no chão. E o que dá para fazer, a quem olhar, a quem proteger, o que fazer pessoalmente e o que fazer em coletivo, porque questões estruturais só se movem em coletivo, né? Mas é isso, procurar ser também um pouco ativista nisso, né? Porque eu vejo um pouco do sem saber, da militância existir, tudo bem, mas e vamos lá, e, né, propor certas iniciativas, talvez, onde der. Assim, acho que já é válido localmente, é muito válido isso. Obrigado, Litsa. Acho que são contribuições muito importantes, né? Porque vem acontecendo. Agora, a Geisa. Sou. Bom. Então, eu fui ouvindo vocês, assim, e pensando em alguns caminhos, né? Acho que é inegável. Nessa área, a gente está chamando dessa marca do antropoceno, né, na Terra, que a gente chegou num ponto em que realmente a gente causou, a humanidade, a raça humana causou uma marca na Terra que não dá para desfazer mais. Assim, a gente pode reduzir os danos disso tudo, a gente pode tentar entender o que é que dá para fazer a partir de agora. E dentro disso, a gente ainda está negociando com capital. Hoje em dia existe uma coisa chamada mercado de carbono, negociação de carbono, a compra da Amazônia, uma ideia internacionalista, né, da Amazônia, de vários países se intrometendo também nesse território, roubando também muita coisa desse território. Mas eu ia falar de Karina. Karina me tocou num lugar muito, muito específico, assim, porque eu sou sobrevivente de um desastre socioambiental e eu pesquiso no meu território os impactos para quem sobreviveu a isso, assim. E aí ontem eu estava ouvindo uma pessoa, enfim, andando na rua, não estava fazendo entrevista em nada, estava pegando uma carona para voltar para casa
E aí essa pessoa estava falando de como ela volta sempre para Lajedinho, né, que é a cidade que eu tô. Sempre que ela vem para cá, ela vem com uma trouxa de roupa e os documentos na mochila, que isso não era algo que ela fazia antes, mas que depois do desastre ela passou a fazer porque ela acha que a qualquer momento ela vai precisar sair correndo, assim, porque ela acha que a qualquer momento algo vai acontecer e ela vai precisar se deslocar às pressas, assim. Então, existe uma marca do que fica nas pessoas que sobrevivem a isso e que cada vez mais a gente vai ver com uma maior quantidade de pessoas e em um menor intervalo de tempo, porque isso está no relatório do IPCC sobre mudanças climáticas, porque isso está nos relatórios sobre riscos que coloca os eventos climáticos extremos em 10 anos como os principais riscos da humanidade, em 10 anos ainda, a gente está. É esse número que a gente tem, é um número realmente assustador, assim, que você tem que acordar, assim, necessidade de acordar, tendo esperança em algo e se apegando a um lugar coletivo de transformação, porque senão realmente a gente sucumbe. Assim, digo isso por mim, assim, que sou uma pessoa que tem que ler relatórios do IPCC e tem que continuar acreditando em alguma coisa ainda, acreditar na transformação coletiva disso tudo, assim, na esperança disso tudo ainda, não numa esperança fajuta de algo hipotético, mas na esperança de que algo se constrói no cotidiano também. E acho que é isso, assim. Obrigado, Geisa. Vai pesando um pouco o clima, né? É muito difícil, mas é importante estar todo mundo aqui junto, ouvindo a realidade. Agora é Iracema. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero dividir com vocês a minha felicidade. Acaba de nascer o meu terceiro bisneto. Recebi a notícia. Meus parabéns! Viva! É um menininho, ele mora em Mato Grosso do Sul, já está sofrendo com essas queimadas que a minha filha está lá. Eu estou muito feliz em dividir com vocês essa felicidade. Bem, a preocupação é total. Os nossos governantes não fazem nada, né? Agora está essa polvorosa, quando a poeira baixar, vai continuar as mesmas coisas. O desmatamento, aí cortando as árvores, aonde tem muita árvore se acaba para fazer moradias, e assim vai suceder. Existe, né, o Fórum Social Mundial. Quem de vocês participou? Eu participei 2 vezes. E já se falava, né, lá na década 2000, eu participei de 2001, 2005, se falava muito nessa preocupação do que a gente está passando. Eu participei do primeiro e do segundo, a gente se encontrou lá. Legal, né? Então, aí você vê, a gente falava, achava que não ia acontecer, e a coisa está acontecendo. Agora, o ser humano não tem mais educação, joga o lixo no rio, rouba o carro, joga o carro no rio. Tudo isso vai sofrendo. Aí, o lixo, você passa na rua cheio de lixo. Quer dizer, as pessoas parece que estão enlouquecendo, estão assim, está sujo, vou jogar aqui. Isso tudo é a natureza. A gente está acabando com tudo, com a flora, com a fauna, com a comida, porque você não tem mais onde plantar. Onde minha filha mora, ela mora em frente a uma reserva, ela está apavorada, com medo. Ela fala, mãe, se tacar fogo aqui, e atravessou a rua, está na reserva onde a Anne mora. A preocupação. Quer dizer, a gente está com muita dificuldade para tudo. Até as crianças, eu acho que a escola poderia já começar a ensinar as crianças a preservar a natureza, que não se preserva. A preocupação, né? Do psicossocial. Muitos usuários moram em áreas horríveis aqui no Rio de Janeiro, como a gente conhece. Quer dizer, favela, a violência, tudo isso para a gente está deixando todo mundo tordoado. As pessoas acabam adoecendo.
Eu não sei se vocês viram uma matéria que em 2050, Caxias, né, um município aqui, e Magé vão acabar. O mar vai levar tudo. Atafona, que é para o lado de Campos, a metade já se acabou de Atafona. O mar carregou tudo. Já se falou também o Nordeste, aquela área toda do Nordeste, para isso estão fazendo os prédios praticamente na terra, na areia da praia. Então, o dia que o mar resolver, a coisa ainda vai ser pior. Então, minha preocupação, acho que de todos nós, eu tenho muita preocupação com os usuários, né, dos serviços, que eles cada vez estão perdendo mais o direito de ir e vir, porque quando chove, enche tudo, não pode sair de casa. Quando não perde todos os seus móveis, quer dizer, aquela doença dele vai piorando, porque quem de nós que a gente não tem uma coisa, né, que gosta e você vê o mar carregar, a terra carregando tudo. É muito triste. Então, a gente tem que se unir e ver com quem a gente vai votar. Acho que está o momento agora, gente. Outubro vem aí, vamos pesquisar bem para quem nós vamos votar. Porque através, agora todo mundo fala bonito aí, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Vamos escrever aquele, né, que a gente vai votar para cobrar ele depois que ele se candidatar. Uma das coisas que há pouco se falaram em mudança do clima. Cada um tem o seu, né? O que ele vai falar. Então, gente, vamos nos unir, vamos nos trazer as mãos. Essas meninas aí que trouxeram essas informações, isso é muito bom para a gente saber como a gente está passando. E aí? Vamos pedir o que é Papai do Céu, a só Deus. Vamos levar o pensamento a Deus e pedir força para nos dar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Se vai chover preto, se vai chover, a gente nem sabe. Tá bom? Eu estou muito rouca, estou resfriada. Parabéns aí, mais um tema maravilhoso, que Frente Tamira sempre trazendo inovações. É isso que tem que ser, para a gente ficar antenado e saber com quem que a gente está lidando e aquelas pessoas que estão nos auxiliando. Obrigada aí, boa tarde. Eu estou muito feliz. Mais 3 Parabéns, Iracema, parabéns. Melhoras, hein? Obrigada, vou desligar a câmera. Tá? Tá bem. Tchau. Um beijo. Um beijo. Carlos Henrique. Boa tarde a todos. Saudade, doutor Pedro. Então, a dona Geise começou falando sobre lá nos anos 1500, e que o Brasil vem sofrendo. E é verdade. Mas ele vem sofrendo, mas não pode esquecer que o índio, para não ser escravizado, ele se matava também. Então, isso já era o transtorno mental. Era a saúde mental do índio que foi... Hoje, nós estamos vivendo um mundo quase extinto de índio. Aqui no Brasil, a gente está falando sobre o Brasil. Nós estamos quase extinguindo o índio. E as pessoas falam assim, não, é uma minoria, mas é uma minoria que se mata, uma minoria que está aí e que está com toda a sua força. Eu sou de uma época um pouquinho bem depois do 1500, mas eu hoje eu consigo conversar, talvez pela leitura, assim, estudo de leitura, em que nos anos 70, finalzinho dos anos 70, começou um movimento muito legal sobre as baleias, que estava sendo extinta também. Se olhar hoje, depois começou também o mico-leão-dourado, em que estava sendo extinto também. Mas se olhar hoje, aqueles peixes que davam lucro para o mercado interno, que era sardinha, cavalinha, se olhar hoje direitinho, é muito menor a quantidade. Está quase extinto também. Quer dizer, o homem ele consegue extinguir as coisas que ele não consegue construir. Como é que é isso?
Como é que a gente vai viver num mundo desse aí, em que o homem, ele coloca fogo no local em que ele sobrevive? Como é que a pessoa vai conseguir sobreviver daqui a dona Iracema está falando em 2050, é 25 anos. Será que a gente, daqui a 25 anos, como é que é isso? Por quê? E ninguém fala nada. Hoje os candidatos a prefeito estão lá dizendo que vai saúde, educação, trabalho. Cara, mas isso é obrigação deles, não é favor, não. Isso é obrigação. É obrigação também do meio ambiente, porque se você não fizer isso hoje, daqui a muito, muito pouco tempo, não vai sobrar um pingo de ar para a gente respirar. O ser humano, ele provavelmente ele consiga mudar, mas ele não vai conseguir respirar. E sem o oxigênio, sem o oxigênio e o resto dos gases em que compõem a vida humana, cara, daqui a pouco, o que o Paulo estava falando, em que da utopia para o sonho é um pulo. E da utopia para o sonho e a realidade é outro. Então, assim, se você não sair da utopia para o sonho, daqui a pouco você não vai ter uma realidade legal. A realidade nossa é parar com tudo isso e deixar a natureza tomar conta dela, porque a natureza, ela consegue se reconstruir do jeito que a Geise falou, do jeito que a Lídia falou, ela consegue se regenerar. Ela consegue se regenerar. Não adianta a gente ficar aqui, não, que, cara, é a natureza que ela vai conseguir se regenerar. Não é possível hoje. A gente sabe que o Rio de Janeiro, ele foi muito, muito massacrado. O Rio de Janeiro era toda essa em volta aí da Praça 15, era mar, era praias, na Glória era praias, no Castelo, existia um castelo onde é próximo ali o Ministério Público. Era um castelo, mas era um morro. Eles tombaram aquele morro para aterrar o Rio de Janeiro. Então, assim, o ser humano, ele é o maior e o único culpado de tudo isso daí. Agora, nós não sabemos onde nós vamos chegar. Agora, nós queremos, nós sonhamos, tivemos a utopia, tivemos o sonho e estamos na realidade. Se não tomarem conta hoje, o mundo, o planeta vai acabar. Valeu, muito obrigado aí. Obrigado, Carlos. Agora, Carla. Caramba, quantas coisas, né? Quanto aprofundamento que a gente teve do início para cá. E eu fiquei pensando muito em algumas coisas que vocês trouxeram aqui, principalmente na palavra cooptação, né? E quando eu penso em cooptação, eu penso justamente no termo também antropoceno. O antropoceno parte do princípio de que a humanidade interfere no clima de uma forma tão tremenda que a gente conseguiu mudar até a era geológica, né? Antecipar um período climático que não deveria ser nesse momento. E tem um termo que chama capitaloceno, que ele aprofunda ainda mais essa discussão. E aí o antropoceno, ele coloca o homem como o centro e como acima de tudo, né? Mas o capitaloceno, ele vem dizer que não é só isso também, né? Porque o homem, de fato, se coloca acima de outras espécies, e isso muitas vezes independente da classe, né? Mas o capitaloceno, ele desumaniza grande parte da humanidade, né? Então, ele domina esse outro homem. Esse outro homem, ele não é digno nem de ser humano, ele é animalizado. E é aí que entra todas essas injustiças, essas desigualdades que a gente vê. Porque quem provoca a crise climática
de forma efetiva, não são todos os humanos, não é essa humanidade homogênea, não é a pessoa que mora na margem do rio, não é a pessoa que joga o lixo ali exatamente, né? Mas sim um grupo de pessoas que é muito pequeno, que vive em países que vêm causando essa destruição da natureza há séculos. Inclusive, a gente fala, né, que a Revolução Industrial foi um dos marcos para a crise climática, mas antes disso também, a destruição da floresta atlântica foi um marco completamente absurdo de geração de gases de efeito estufa para a nossa atmosfera. Então, esse pensamento da natureza como um entrave, esse pensamento do outro humano como um entrave para o desenvolvimento e para o acúmulo irrestrito de dinheiro, é o que está levando a gente a viver da forma como a gente está vivendo, né? Enfim, corro o risco de estar sendo repetitiva para a maioria de vocês, de estar falando para concordantes, né? Mas é importante a gente sempre lembrar que o capital é a principal causa disso que a gente está vivendo. E aí, falando em possibilidades, falando em meios, eu fiquei pensando em como que a gente pode utilizar esse espaço aqui, inclusive para pensar em alternativas a partir daqui, de um espaço multidisciplinar, né? E que pensa a saúde mental para além de algo individual, mas para algo social, para algo psicossocial, que afeta um grupo, comunidades de pessoas em diferentes territórios. Então, penso que a primeira coisa que eu quero deixar de contribuição aqui é a plataforma Vote pelo Clima. É uma plataforma que coloca candidatos alinhados à pauta climática por todo o Brasil. Então, você bota lá o seu município e vê se no seu município tem algum candidato à vereança ou à prefeitura que esteja alinhado à pauta climática e defenda os interesses de todos, né, e não interesses apenas individuais. E também pensar que, de repente, a gente possa criar algum tipo de articulação, algum tipo de, enfim, de grupo que traga essa discussão para o debate da política pública também, né? Eu sou coordenadora do Instituto Mirindiba e uma das nossas principais funções é incidir politicamente. Então, por que não pegar toda essa discussão que a gente está tendo aqui e, de repente, propor uma carta, manifesto, né? Falando sobre todo esse impacto que as mudanças climáticas, que as queimadas, que esse ar irrespirável causa nas pessoas e que a gente precisa ter uma atenção psicológica voltada para as pessoas que são afetadas por desastres ambientais e eventos climáticos extremos, para a gente conseguir trazer toda essa angústia, todo esse medo, esse desespero que a gente sente, esse clima pesado, e transformar isso em uma revolta propositiva, né? Algo que a gente consiga impactar, mesmo que de uma forma pequena, mas qualquer ação é melhor do que nenhuma ação, né? Então, deixo esse convite, essa provocação para que a gente consiga sair daqui, além de angustiados de certa forma, mas também esperançosos, né, de que é possível a gente agir e fazer algo a partir de todas essas discussões e levar, por exemplo, a revolta da Karina, a da Geisa, do Carlos e de todo mundo que está aqui para fora daqui e levar a nossa palavra para os espaços de decisão, né? Obrigado, Carla. Agora o Leandro se inscreveu. Então, gente, boa noite. Eu ia fazer uma pergunta. Primeiro, agradecer aí pela sugestão do tema, né? Quando a gente levantou na nossa reunião semanal, o Alden que trouxe essa sugestão de tema, e entendendo a roda como esse espaço também de acolhimento, né? Da gente poder falar e colocar, externar as nossas angústias, assim, fiquei muito tocado, especialmente pela fala da Karine, me senti muito representado. Então, ia fazer alguns diálogos aqui, né? Assim, primeiro, eu estava com uma pergunta que a Carla acabou de responder antes mesmo de eu fazer, que era o que a gente pode fazer, né? O que nos cabe aqui num micro, num território, né? Territorialmente podemos fazer. Eu acho que a Carla coloca aí sugestões importantes e agradeço, porque assim como Geisa, quer dizer, diferentemente de Geisa, que precisa ler os textos lá do IPCC e se haver com eles, eu tenho fugido de ler, porque eu fico muito incomodado com as coisas, né? Aí eu começo a ler e começo a ficar triste, com medo, ansioso, né? Assim,
por isso compartilhar um pouco disso, e por isso a fala da Karina me tocou tanto, porque eu não sou uma pessoa velha, né? Assim, mas cresci no interior de Minas e cresci muito próximo de vivência, né, na fazenda e tal. E sempre foi do costume isso, você olhar para o céu e você sentir se o vento mudou, se você consegue dizer se vai chover, se não vai chover, como é que tá, né? O interior de Minas, do Cerrado, onde eu morei, né, tinha a época seca, a época de chuva, e aí tem dias que o céu tá, como a Karina disse, tá nublado, eu falo, parece que vai chover, mas não vai chover, porque é só poluição, é só fumaça, e isso tem me deixado incomodado, e talvez por isso eu fujo das leituras. Mas era um pouco de compartilhar isso, especialmente com você, Karina. Obrigado pela sua fala. Eu acho que é isso. A Frente Tamira também é um espaço de acolhimento, né? A gente se ouvindo, a gente, de alguma forma, produz encontro e afeto, né? Mais alguém, gente, para a gente finalizar? Alguém quer comentar algo? Eu queria muito agradecer as mulheres maravilhosas que falaram hoje, a Geisa, a Litsa e a Carla, assim, dá esperança em ouvir profissionais que estão pensando criticamente e apontando a flecha para o futuro, né? Não adianta a gente falar de amor sem usar a flecha. Já dizia o Davi Copenau, né? Mas alguém quer falar alguma coisa? A gente vamos encaminhar então para a música. A gente escolheu a música do Michael Jackson. Fala, Bia. Logo ele, né? Não. Oi, boa tarde, boa noite. Boa noite. Agradecer, dizer que eu moro aqui no pé da Serra do Vulcão, aqui em Nova Iguaçu, e foi ótimo. Eu não sabia desse trabalho que tinha, né? E moro aqui, estou aqui nesse momento aqui, né? Bem próximo mesmo. E nunca fui, por incrível que pareça, nunca subi a Serra do Vulcão, como eu sei que tem alguns passeios e tudo. Agora eu vou me interessar em ir, tá? Obrigado, viu? Foi ótimo a fala de vocês. Karina, também fiquei muito emocionado com sua fala. Assim, e você poderia ter falado mais, poderia ter levantado a mão novamente para continuar a sua fala. Achei, ele estava adorando. É isso, tá? Obrigado, viu, gente? Um beijo para vocês. Obrigado. Ô, gente, só queria pedir, vamos concretizar alguma coisa? Não vamos ficar só na fala, concretizar um documento para enviar, sei lá. Eu acho que é interessante. Eu super apoio e procuro mais pessoas para apoiar. A gente pode se informar lá com a Carla, para a gente poder pensar uma maneira de ver alguma coisa, a partir da sugestão que ela fez. Acho que é uma boa. Então a gente vai encaminhar para o final com uma música do Michael Jackson chamada Earth Song, que em português fica A Canção da Terra. E